Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 6 sobre análise sintática 4 e nessa aula nós veremos aí a crase antes dos numerais, pessoal. Pois bem, galera, vocês verão aí nos textos, quando forem ler, já devem ter visto, obviamente, né? E ficaram confusos, estruturas como essas aqui, ó. Chegou, o número de candidatos chegou a 30. Leia o texto da página 10 a 30. A30 sem crase e A30 com crase. João contou de 1 a 20. A20 aqui sem crase e Maria foi a 20 de setembro comprar roupas com crase. Ou seja, parece a mesma estrutura, né? A30, A20 e A20, mas uma estrutura tem crase e a outra não. Por que que isso acontece, galera? Claro, tem um porquê de acontecer. O princípio básico é vocês lembrarem aí, né, que a crase, galera, ela vem da junção, né, aí da preposição a com o artigo a. Essa preposição a vem de um verbo, da regência do verbo. E esse artigo vem de uma palavra que admite artigo na frente dela, tá? E aí crase, como a gente viu na crase do grego, o que é? Crase é junção, fusão. Junção do quê? Da preposição com o artigo. Isso aqui, mas isso aqui vai dar nisso aqui. Isso vocês têm que ter em mente. Quando acontecer isso, vai resultar na crase, com certeza. Então tem que ter isso em mente. Aí, pessoal, colocando as estruturas aqui, ó, e sempre lembrando que este a preposição vem da regência do verbo e o outro a vem de um substantivo ou palavra substantivada, e no nosso caso aqui, né, a gente vai ver que vem do numeral, que admite o artigo, que está ali o artigo a, vai resultar na crase. Observe o seguinte aqui, pessoal, primeira coisa que você tem que entender. Dirigiu-se às duas colegas de serviço. Eu tenho aqui duas, que é numeral, e eu tenho aqui colegas, que é um substantivo, tá? Essa estrutura aqui vai forçar ali que aconteça o acontecimento da crase. Dirigiu-se. A gente tem que ver a regência do verbo. Quem se dirige, ó, verbo transitivo indireto. Quem se dirige a. Pois bem, o que vai acontecer? A gente já viu que a crase está ali, mas por que ela está ali? Porque quem se dirige a. Aconteceu isso aqui. A regência do verbo pediu a preposição a. Aí eu tenho isso aqui. Duas colegas. O numeral, o substantivo, está ali, ó. Duas colegas. Que admite o artigo. As duas, as colegas. Admite o artigo. Então, claro, pessoal, ali, ó. Quem se dirige a vai resultar, ó, as duas do dois ou do colegas, né? Vai resultar ali na crase. Com certeza, ó. Tá ali, colegas. Obviamente, toda a estrutura para que aconteça aí o fenômeno da crase, tá? Tirando a prova real, eu posso dizer aos dois colegas. Colegas não vai para o masculino, mas o numeral vai. Dirigiu-se aos dois colegas. Eu tenho a preposição mais o artigo. Só que aqui é um a mais um o e aqui é um a mais um as, né? E aí vai resultar na crase. Aqui eu não posso colocar crase porque eu tenho a preposição mais o artigo o no masculino. Tá, galera? Agora observe ali embaixo, o que eu tenho? Aqui, nessa parte de cima, aconteceu isso e isso. E, obviamente, resultou na crase. Agora ali embaixo, apresentou as duas colegas de serviço ao chefe. Regência do verbo. Eu tenho essa parte aqui, quem apresenta alguém. Apresentar é um verbo transitivo direto, então já não vou ter essa parte aqui, não vai ter preposição nenhuma, eu só tenho um as ali, né, que é dessa parte aqui, só o artigo. Então eu só tenho um artigo aqui, pessoal. Ó, as colegas, ou as duas, né? Então o que acontece aqui? Isso aqui, que é aquela primeira parte, não aconteceu. Por isso eu não terei a crase. Não terei a crase. Vamos ver outros exemplos. Tá lá, a estrutura está aqui, a regência, né, o artigo está ali. O que acontece? Deu o prêmio às três funcionárias. Tem essa parte aqui, regência do verbo. Verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. O que aconteceu? Cadê o objeto direto? O prêmio. É o alguma coisa. Quem dá alguma coisa a alguém, que é o nosso objeto indireto. Porque ele é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Então eu tenho as duas coisas, né? Onde é que vai ter a crase? No objeto direto ou no objeto indireto? No objeto indireto, claro, porque é ele que pede a preposição a. Tá aqui, ó, as três funcionárias.
né? Por isso que tem ali, ó. Por isso que aconteceu isso aqui. Preposição exigida pelo verbo, que está aqui, né? Mais o artigo que está ali, que se juntou e resultou na crase, galera. Por isso que tem aquela crasezinha ali, tá? E aí, claro, refere-se também ao substantivo funcionárias e ao numeral 3, tá, pessoal? Observe aqui embaixo, eu tenho as 3 também. Porém, sem crase. Por quê? Porque mandar é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Ele só tem um objeto direto, aquilo ali é só um artigo. Ou seja, essa parte aqui, ó, ele está se referindo a funcionária 3, né? Essa parte aqui, ó, não tem, não existe. Então não vai ter crase aqui. Vamos para outro exemplo. A mesma estrutura aqui que vocês já estão careca de saber, né? E aí eu tenho uma oração ali. Chegou-se às 3 propostas mais sensatas. Por que que tem crase? Quem chega, chega a. A preposição está ali. E aí eu tenho as, que é do as 3 propostas. As propostas ou as 3. Então resulta na crase, que é o que está ali. Tenho, com certeza, regência do verbo. Quem chega, chega a. Né? Tem aí a crase, resulta na crase. Aí pode ser as 3 ou as propostas, como está aqui. Ó, numeral substantivo, aconteceu, tá? E aqui eu tenho estudou-se as 3 propostas também, porém sem crase. Por quê? Porque estudar é verbo transitivo direto aqui. E aí eu só tenho o artigo. Isso aqui, ó, que se refere à proposta também. Isso aqui, né, não aconteceu aqui. X ali, ó, não aconteceu. Por isso que aqui não tem crase e aqui tem crase, galera. Pois bem, a crase antes de horas, e aí eu sei que muita gente fica em dúvida, realmente é um pouquinho complicado mesmo, tá? Ela sempre vai acontecer. Por quê? Porque antes de horas, pessoal, ele fica sendo aí, ele vira uma locução adverbial feminina, e a gente já viu que as locuções adverbiais femininas têm crase. O que vai acontecer? Chegaremos às 20 horas. Chegaremos às 20 horas com crase. Ó a prova real, chegaremos ao meio-dia, tá? Dá para entender que tem crase. Por extenso, como está aqui, ó, 20 horas. Ou então também numerado, é a mesma coisa, tá? Vai acontecer a crase também, mesmo que seja só um número. Por extenso ou só com um número, vai acontecer a crase. Ó, substituindo, tirando a prova real, ao meio-dia. Significa, se eu digo ao meio-dia, significa que aqui tem uma preposição mais um artigo, né, galera? Então, tem crase sim. Observe aqui, ó, é às 20. Mas por que não tem crase? Porque quem compra, comprou alguma coisa. Comprar é o verbo transitivo direto. Comprou as 20 camisetas. E não é horas, né? Só estou querendo mostrar para vocês que é às 20 também, mas não tem crase. Porque quem compra, compra alguma coisa, tá? Aqui não pede. E aí, faz a prova real. Comprou os 20 vestidos. Não é comprou aos 20 vestidos, tá? Comprou os 20 vestidos. A prova real, né, do ao aí, do ao meio-dia, do ao trocando para o masculino, não dá certo aqui. Porque quem compra, compra alguma coisa. Só tem o artigo aqui, tá, galera? Então, pessoal, locução adverbial feminina, o que vem a ser? Tá aqui, ó. Por que tem crase? Locução adverbial feminina, locução adverbial feminina, locução adverbial feminina, locução adverbial feminina e locução adverbial feminina. Hora. Marcando hora vira locução adverbial feminina e eu coloco crase, tá, pessoal? Todas essas estruturas, leiam, deem um stop e vejam que tem crase aqui, tá? Troque por ao meio-dia. Olha o que acontece. Todas elas dão ao meio-dia. Os convites serão entregues ao meio-dia. O cantor virá ao meio-dia. Os fiéis estarão lá, né, ao meio-dia. Todas elas dá para trocar por ao meio-dia, porque são horas, né, vira locução adverbial feminina e tem crase. O cuidado que se deve ter, o que a gente vê muito aí nos erros, em erros de redação, é esse aqui, ó. Saiu lá, mas a gente já vai ver. Chegaremos a 1 hora. Por que tem crase aqui, pessoal? Troquem, chegaremos ao meio-dia. Dá certo? Uma aqui é um numeral, tá? É um numeral. Antes de artigo não tem. Antes do artigo indefinido uma, não tem artigo. Nem crase. Como é que eu vou dizer a uma? Colocar um artigo definido, né, feminino e depois o artigo indefinido, uma. Fica estranho, tá, pessoal? Chegaremos a 1 hora. É numeral, é hora exata. Aí vai ter, ó, hora exata. Uma aqui é numeral, tá? Porque antes do artigo não tem a crase. Chegaremos às 13 horas. Chegaremos ao meio-dia. Agora, por que tem, ó, se eu digo ao meio-dia, porque aqui tem uma preposiçãozinha. O outro as
tá lá, ó, é de às 13 horas, tá? Significa, por isso que tem a crase aqui, pessoal, porque eu sei que ali tem, se eu digo ao meio-dia, porque ali tem uma preposição mais um artigo, tá? Ele admite a preposição e admite o artigo, pelo menos, então, tá? E aí vai ter crase e chegaremos a 1 hora, quando marca a hora exata. Agora olha aqui, sair de lá a 1 hora qualquer, hora indeterminada, não sei que hora é essa, não é a hora do ao meio-dia, é outra hora, sair de lá a 1 hora qualquer. Não sei que hora é essa, pessoal, aqui não vai ter crase. Tá? Esse aqui não é 1 hora numeral, é a 1 hora qualquer, 1 hora de artigo, tá, pessoal? Então como é que fica aqui, sair de lá a 1 hora? É uma preposição que eu tenho ali, tá? Esse a. Fica muito estranha essa questão, não é hora. Então não vai crase de jeito nenhum, não vai crase aqui. Hora indeterminada, digamos assim, é uma expressão que marca hora indeterminada. Aqui é o numeral, aqui dá pra trocar por ao meio-dia, então eu tenho, chegaremos a 1 hora com crase, tá? Olha lá, artigo indefinido, não se coloca crase, não tem como, tá, pessoal? Agora aqui, prestem atenção nessas estruturas, deem um stop, olhem e aí coloquem crase ou não. Colocaram? Pois bem, se vocês colocaram crase, vocês erraram, pessoal, não tem crase aqui, ué, mas ele acabou de falar que tem. Prestem atenção nisso aqui, ó, até, após, desde, entre e para. São as preposições, pessoal. Os as que eu tenho aqui, tá? São os artigos. E as preposições já estão ali. A crase é a junção da preposição mais o artigo, não é? Então, aqui eu só tenho os artigos. As preposições não são as aqui. As preposições aqui são até, após, desde, entre e para. Por isso que é importante saber preposição para estudar a crase. E aí não tem crase, porque eu já tenho a preposição ali, ó. Até, as, após, as, desde, as, entre, as. E aí o entre, de novo ali, né, que está subentendido. Faltará luz entre as 8 horas e entre as 11 horas, tá? Então também não vai colocar crase aqui, porque tem um entre subentendido ali, tá? Eu já tenho aqui os elementos para que não ocorra crase, né? Tem a preposição e tem o artigo, mas a preposição aqui não é a. É outro tipo de preposição, até, após, desde, entre. Então não tem crase aqui, galera. Ó, a crase é junção, fusão da preposição a com o artigo a, que vai resultar nisso aqui. Aqui eu tenho a junção, a fusão, não tem junção, fusão. Eu tenho a preposição, mas não é o a. É outro tipo de preposição. E aí não vai ter crase. Então nunca coloque crase antes ali, né, quando o as aparecer, depois dessas preposições, tá? Não aconteceu isso aqui. Tá? Pois bem, galera, vamos lá. Esperamos o professor das 8 às 10 horas. Esperamos o professor de 8 a 10 horas. Ah, tenho duas estruturas aqui. Quer dizer a mesma coisa? Não, galera, leiam bem que vocês vão... Não quer dizer a mesma coisa. Esperamos o professor das 8 às 10 horas. Esperaram por 2 horas o professor. Esperamos o professor de 8 a 10 horas. Esperaram aí o tempo total de espera. Eles esperaram de 8 a 10 horas. Ou por que eu coloquei essas duas estruturas? Porque quando vocês lerem isso aqui, vocês vão perceber que o das e o de, o da e o de, tem uma grande diferença entre da e de. Da, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vamos analisar isso aqui em cima. Esperamos o professor das. O que é esse das? Das é de, artigo de, preposição de, mais artigo as. Ou seja, eu tenho a preposição ali mais o artigo, tá, galera? Esperamos o professor de às 8 às 10 horas. O que acontece, pessoal, aqui? Prestem muita atenção. Aqui esperamos o professor de 8 a 10 horas, que quer dizer o tempo total da espera, ele quer dizer uma coisa, tá? Eu não tenho o artigo aqui. Se eu não tenho o artigo aqui no de, não precisa colocar nada, não vai acontecer nada lá. Agora, quando eu tenho aqui o de mais o as, junto, o que vai acontecer? Ó, ao meio-dia, lá dá pra ver que deu crase, né? O que eu tenho aqui? A preposição e eu tenho o artigo, como a gente viu aqui. Das é de mais as, como a gente viu nas aulas lá de artigo e preposição. Esse de é como se ele fosse para lá, tá? E esse
às é como se ele fosse para lá, tá? Claro que ele vai para lá no formato de 1A, né? Ó, esperamos o professor das 8 às 10 horas. E aí o que acontece? Isso aqui vai virar naquilo ali. Por isso que lá tem crase. Porque aqui eu tenho um das, né? Se eu tenho um das aqui, eu tenho uma preposição mais o artigo, né? Essa preposição vai para lá no formato como se fosse um formato de A. Esse as vai para lá também e resulta naquilo ali, ó, que vai resultar naquilo. A prova real é ao meio-dia, estudando essa estrutura. Por isso que aqui tem crase, pessoal, e aqui não tem. Porque esse D aqui não vai formar essa estrutura que eu formei aqui, tá? Claro que ele não vai para lá, ele é um D que virou A. Digam, esperamos o professor de às 8 às 10 horas. É isso que vai acontecer quando eu digo. Tá? Basicamente, se eu fosse falar e não existisse a crase, eu teria que dizer isso. E não existisse essa junção do D mais o AS, eu teria que dizer, esperamos o professor de às 8 às 10 horas, daí sem crase. Não, mas a gente juntou tudo. Esperamos o professor das 8 às 10 horas. Juntou o das e juntou o A com o AS ali, tá? E aí dá nisso aqui. Tá, pessoal? E aqui não tem porque aqui tem um D. Ele não vai pedir depois a preposição lá. Esperamos o professor de 8 a 10 horas. Pronto. Então essa estrutura aqui vai perseguir vocês aí, porque vocês vão ver que essa estrutura vai ajudar muito vocês a colocar a crase aí. Até porque a gente viu isso já no D, crase pra quê, dá crase lá, né? Vim D, crase pra quê, vim dá, crase lá. É a mesma coisa, tá, galera? Observe o seguinte, o mercado abre de terça a sexta, de 9 às 19 horas. Pois bem, eu tenho um D e eu tenho um D. Se eu tenho D e tenho D, não vai formar essa estrutura aqui, tá? Então não tem que ter crase ali, pessoal, ó, D mais as, não é D mais as. O que eu tenho aqui? Só a preposição, não tenho por que ter crase ali, galera, não tem. Eu só tenho a preposição, né? E a mesma coisa aqui, eu tenho um D que é D mais as, não é. Ó, só vai pra lá a preposição, não tem artigo ali. Então, a estrutura certa aqui, né, seria sem as crases, porque eu só tenho D, não tenho das, né? Tá errado isso aí. Agora aqui, o mercado abre da terça à sexta com crase, das 9, com certeza, aqui tá certinho, pessoal. Eu tenho um da, vai acontecer aquela estrutura que eu falei pra vocês lá, do D mais o A, tá? Que vai pra lá, como eu falei pra vocês, é a mesma coisa. Quando tem um da, vai acontecer. Ó, o mercado abre da terça à sexta, das 9 às 19 horas. Vai acontecer, ó, ao meio-dia, né? Ou senão aqui, o mercado abre de terça aos sábados. O mercado abre da terça aos sábados. A estrutura correta seria essa aqui. As pessoas falam, o mercado abre de terça, né, de terça aos sábados. Não, tem que ter um da aqui, porque a crase está lá. Tanto é que aparece aqui, ó, trocando para o masculino, ele aparece ali. O mercado abre de terça a sábado. Aí tudo bem, porque agora eu tenho um D. Aí eu coloco a sábado. Se eu falar o mercado abre de terça, eu tenho que dizer a sábado. Ou eu falo, o mercado abre da terça aos sábados, daí tá certo. Agora, aqui tá correto porque eu tenho um D, e aí depois vem um A sem crase, sem problema nenhum, tá, galera? É isso aqui, ó, a mesma coisa que lá nos lugares. D, crase pra quê? Dá, crase lá. Se eu tenho um D, crase pra quê? Se eu tenho um dá, crase lá, porque vai acontecer aquele fenômeno que eu fiz das flechinhas que vai até o final lá, tá? Então o mercado abre de terça a sexta, sem crase, porque é D, crase pra quê? Né? D, a mesma coisa. Aqui, ó, o mercado abre da, crase lá. Né? 9 às, das também, as, crase lá. Também, como tá aqui no quadro. E aqui embaixo o mercado abre de, crase pra quê? Não precisa crase aqui. Agora eu tenho um das, 9 às, opa, crase lá. Como tá aqui, ó, das 9 às, tem um das, crase lá, tá? Prestem atenção nisso. Observação, galera. O que eu tenho aqui, ó? Horário de atendimento, 2 pontos. 9 às 12 horas. Com crase, mas cadê o das? O das tá ali, ó. Implícito. Ele não aparece, mas ele tá ali. Horário de atendimento, das 9 às 12 horas. Por isso que tem a crase ali. Não vamos chegar aí agora lá no estabelecimento. Ah, mas tá errado lá, ó. Não. Horário de atendimento, das 9. Ó, ele tá implícito, ele não aparece. Tá? Por isso que tá certo assim, tá? E aqui embaixo, horário de atendimento, 2 pontos.
das 9 às 12 horas, que é como deveria estar aqui, mas as pessoas tiram, né? Que é um D mais A, por isso que tem a crase ali, tá, galera? Mas estaria certa essa estrutura aqui, sem problema nenhum, tá certo, né, com a crase ali, tá? Porque tem um dá subentendido ali. Crase antes da palavra página, galera, que não é difícil também. Leia o texto da página 10A, por que tem crase aqui, seu... claro, tem o dá lá, né? Mas leia o texto da página 10A, página 40. Esse, ó, da 10 a 40. Tá, a palavra página está subentendida aqui, galera. Por isso que tem essa crase aqui. Ó, leia o texto da página 10 a página 40. Né? Não aparece, mas tem crase ali. Então, se vocês puderem colocar a página, a palavra página ali, ela está subentendida. Tem que ter crase, tá? Tem que estar a crase ali. Leia o texto da página... leia o texto da página 10 a página 40. Leia o texto da página 10 a, preposição a, artigo, página 40, né? É um artigo de página ali. Tá, pessoal? Tem um dá lá, ó, D mais A, vai provocar aquilo ali, ó, que é o que aconteceu aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso é a mesma coisa que está lá em cima. Tá, galera? Prova real, leia o livro do capítulo 10 ao capítulo, né? D mais O, capítulo 40. Se eu der um mal aqui, porque tem que ter a crase lá, tá? Tá implícito o capítulo, tá implícito a palavra página. Tá, pessoal? Então tem crase nesse caso. Se ela tiver implícita, vai ter crase sim, tá? Antes de datas, o evento ocorrerá no dia 10, do dia 10 ao dia 20 de maio. Observe que não é só com dá. Quando eu coloco um do, que é D mais O, ó, antes de datas não há crase, não vai ter crase. Mas quando eu coloco um do, que é D mais O, ó, o AU vai acontecer ali. De 10 a 20 de maio ocorrerá o evento. Por que não ocorre aqui? Porque eu tenho um AU, eu tenho um DO. Se eu tenho um DO aqui, vai dar um AU aqui, não vai dar AA, né? De 10 a 20 de maio ocorrerá o evento. Ó, não tem crase por quê? Porque eu tenho D ali, não vai acontecer o fenômeno da crase. O evento ocorrerá entre, opa, agora eu tenho uma preposição entre 20, né, a 20 do 7. Tá? Também não vai ter crase nenhuma. Olha a preposição ali, não é nem um dá, nem um do, nem um de. É um entre. Observação. Prestem atenção. Da semana 10 a 15 com crase, ocorrerá o evento. Claro, pessoal, a gente dificilmente fala isso, mas é uma estrutura que é possível. Tem um dá, então vai dar crase lá. Porque da semana 10 à semana 15 ocorrerá o evento. Então terá que ter crase aqui. Com certeza, a palavra semana subentendida, implícita ali, tá? Numerais ordinais femininos, pessoal. Quais são os numerais ordinais? Isso dá ideia de ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, feminino. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Admite um artigo aí, feminino na frente, as federal, tá? Entregou os livros à primeira pessoa que apareceu. Com certeza. Ó, quem entrega alguma coisa a alguém. Tá ali a preposição, né? O outro A é de a primeira ou de a pessoa, tá? Ó, mesma coisa aqui. Tirando a prova real, entregou os livros ao primeiro colocado. Ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Percebam que dá ao. Só que quando eu vou falar no feminino, o que vai acontecer? A primeira, a segunda, a terceira, vai juntar aí a preposição com o artigo se houver regência, né? Pedido a preposição a. Prova real tá ali, ao primeiro. Entregou os livros à segunda pessoa, entregou os livros à terceira pessoa, tudo com crase nesse caso aqui, tá? Quem entrega alguma coisa a alguém, tá, galera? Então, antes dos numerais ordinais femininos, vai ter sim, vai ter a crase, tá? Vamos só fazer uns exercícios aqui, pessoal. Stop e resolvam para ver se vocês pegaram o espírito da coisa. Pois bem, vamos resolver. Tá aí, galera. Tá aqui a resolução. Só tem que pensar nisso aqui. D, crase pra quê? Dá crase lá quando for aí tiver a ver com o numeral. Ainda há vagas para alunos de crase pra quê? Não vai acontecer o fenômeno das flechinhas que eu falei pra vocês. De quinta ou oitava série, não tem crase. Só sabe contar de crase pra quê? 1 a 100. Não vai ter crase também, tá?
Observe o seguinte, ainda há vagas para alunos da quinta, né, seja ele extenso ou numerado, a oitava série, porque eu tenho um da, né, o da vai acontecer aquele fenômeno das flechinhas que eu contei pra vocês. Então vai ter crase sim, tá? Porque eu tenho um da, e aí da é crase lá, tá? Ainda vagas para, ó, prova real, ainda vagas para alunos do quinto ao oitavo ano. Ao, se deu ao é porque tem ali os dois azinhos ali, tá, pessoal? Stop. Vamos resolver. Tá aí, galera. D crase pra quê? Da crase lá. As inscrições poderão ser feitas de 1º de maio a 15 de junho. D crase pra quê? Não tenho por que ter crase aqui. Todas as alunas da crase lá, primeira A, com a crase ali, quarta série, foram dispensadas. Com certeza, ó, primeira A, quarta série, tá ali, tá? Tirando a prova real ao quarto ano, que é como tá aqui. Vamos lá, exercícios, stop. Vamos resolver. D crase pra quê? Da crase lá. A ceia será servida da crase lá. Meia-noite a 1h. Agora, numeral, né? Então tem crase ali. Os ingressos serão vendidos até às 18 horas. Não tem nem D nem dá lá na frente, mas eu tenho um até ali, pessoal, que é uma preposição. Então esse até já é a preposição. E aí eu tenho um até, preposição, com artigo as. Não vai dar crase de jeito nenhum aqui, como a gente viu. Tá, galera? Espero tê-los ajudado e a gente vai aí para nossa aula de número 7.